4, proctológico, take 1. Exame proctológico. O exame proctológico, ele tem que ser realizado sempre quando tivermos um paciente com alguma queixa do trato gastrointestinal baixo. Por exemplo, cólon, reto, ânus. Quais queixas, mais ou menos? Constipação, sangramento, inclusive a dor abdominal. Exatamente. Como que funciona o passo a passo então, pessoal? Então, vamos lá. Como todo procedimento e para fins de prova, como que eu pontuo? É chegar no meu paciente e já realizar o toque retal que todo mundo pensa? Vem na cabeça o toque retal no exame proctológico? Calma. Primeira coisa, joga os 5 P's aqui, checkmaker. Então, primeiro P seria o quê? Pedir o consentimento do paciente. Nesse momento, pessoal, tem algo que é muito importante. Imagina só, você está no seu cenário de prova, você pede o consentimento para aquele paciente. Seu João, eu posso realizar o exame proctológico? Ele consiste de um exame, uma anoscopia, um toque retal que eu preciso fazer no senhor. E nesse momento o seu João olha para você e diz, não, doutor, eu não deixo você fazer nenhum exame em mim, não. Aqui ninguém mexe, nem minha esposa mexe aqui. O que eu faço nesse momento? Olha só, seu João, eu vou fazer sim, tá? Vira aí e bora lá. Não, gente. A gente tem que entender uma coisa. O que a prova quer da gente? Vocês têm que entender que, desde esse momento, aquela prova, aquela estação prática, ela já está te avaliando. Então ela quer que você explique para o teu paciente a importância do procedimento, tá? Explicar que é um procedimento muito importante para ser realizado e para descartar os outros diagnósticos diferenciais, inclusive guiar o seu próprio diagnóstico. Mas não só isso. Além disso, a gente tem que também respeitar a autonomia do paciente. Isso sempre vai pontuar nas provas. Então, caso você explique a importância e o seu paciente ele continua com a recusa, eu não quero realizar, o que a gente faz? Respeito a autonomia. Eu já fiz o meu trabalho, já expliquei para ele da importância, nesse momento eu respeito a autonomia. E tem uma terceira coisa. Caso o seu paciente diga para você, não vai tocar nada aqui não, mas eu deixo você olhar. Nesse momento o que eu faço? Eu olho. Eu realizo uma inspeção estática e dinâmica sem tocar no meu paciente. O que mais é importante aqui, já aproveitando no primeiro P? Pedir o consentimento e também talvez pedir a presença de uma terceira pessoa na sala. Logo em seguida a gente vai para o segundo P, que é o posicionamento. O posicionamento de quem? Do próprio paciente e o meu posicionamento como médico. Então nesse momento, como que é a posição adequada para estar realizando o toque retal? Temos aquela posição clássica geno-peitoral, como o checkmaker está colocando aqui na imagem. Vocês estão vendo bem na imagem como que é a posição geno-peitoral. Imagina só, é muito constrangedor, é muito desconfortável, apesar, claro, dele ser uma posição muito boa para a gente estar realizando todo o exame proctológico, mas para o paciente é muito desconfortável, é muito constrangedor. Então, qual é a outra posição que nós podemos adotar nesse momento? Decúbito lateral esquerda, também conhecida como posição de Sims. A posição de Sims, então, ela traz mais conforto para o teu paciente. Claro, não vou falar que o exame proctológico é um exame confortável, de forma alguma. Porém, ela acaba trazendo mais conforto para o teu paciente e é uma posição que nós também podemos realizar todo o exame proctológico sem nenhuma dificuldade. Terceiro P, paramentação. Lembrar que o toque retal, todo o exame proctológico, ele não é um procedimento estéril. Então eu posso adotar somente as luvas de procedimento. Vale a pena lembrar, pessoal, que, se possível, sempre está colocando 2 luvas de procedimento. Caso uma delas venha rasgar, isso eu digo mais pro fim do dia a dia mesmo. Quarto P, preparação dos materiais. Aqui sim, o que eu preciso para realizar um exame proctológico? Primeira coisa, luva de procedimento, né? Se possível 2. Além disso, eu preciso também de um bom foco de luz. Esse foco de luz eu vou mostrar para vocês onde que é o local mais adequado para adotar, para colocar ele. Ou então, inclusive, aqueles focos de luz que vem aqui na cabeça. Também ajuda, tá? Precisamos de um anoscópio, porque eu vou realizar uma anoscopia. Além disso, um rectosigmoidoscópio. E para realizar o toque retal, vocês estão vendo desde o começo da aula, precisamos de um lubrificante. Se possível, a base também, tendo com xilocaína, gel, ajuda bastante também. Vamos lá então, pessoal. Já fiz o primeiro P, já pedi o consentimento. Nosso paciente, ele já permitiu, tá? A nossa terceira pessoa já se encontra na sala com nós. Agora, já posicionei o meu paciente para fins didáticos. Deixei para vocês ele em posição geno-peitoral, assim vocês conseguem acompanhar melhor. Logo em seguida, já preparei todos os meus materiais. Então aqui, novamente, temos luvas descartáveis, temos um lubrificante e temos também o anoscópio.
O retossigmoidoscópio eu vou deixar para vocês no PDF a imagem, como que ele funciona. Ele tem os tamanhos de 20, 25 centímetros, 15 centímetros, que é para a gente estar avaliando toda a parte do reto do paciente. O que é importante na parte do retossigmoidoscópio? Temos o retossigmoidoscópio que ele parece com esse anoscópio também. Ele é descartável. Então, ele funciona basicamente como anoscopia, porém ele é um pouco mais comprido, ele é mais largo. E nesse momento a gente consegue avaliar de forma mais adequada e um trajeto um pouco maior da parte do reto sigmoide do paciente, tá? Bora lá então, pessoal. Ele já está posicionado, preparei meus materiais. Nesse momento eu vou me paramentar. Então eu vou me paramentar, vou colocar minhas luvas de procedimento. Algo interessante para vocês fazerem, pessoal, na prova de vocês, na estação, a maioria delas, todas elas na verdade, elas são por tempo. Né? E vocês viram o tempo que eu fui colocando minhas luvas aqui? Imagina esse tempo, eu fico em silêncio durante a minha prova. Né? Esse é um momento muito importante para eu ir já pedindo consentimento para o paciente, eu já pedindo uma terceira pessoa na sala, eu preparando meus materiais, enquanto eu vou colocando minhas luvas de procedimento. Tá? Então, muito bem, já estamos de luvas. Agora sim eu vou estar realizando o procedimento em si. Primeira coisa, inspeção estática e dinâmica. Na inspeção estática, eu vou somente observar aqui a região perineal do paciente. Né? No dia a dia, o que a gente tem aqui são os glúteos do paciente. Então, a inspeção estática é eu observar sem fazer nada. Logo em seguida, o que eu preciso é abrir as nádegas do paciente para poder observar a região do períneo e a região do ânus do paciente. O que eu procuro aqui? Bom, vou avaliar a distribuição pilosa, a própria região do períneo. No que eu abro as nádegas do paciente, eu posso, vez ou outra, encontrar alguma fissura, sangramentos, perda de fezes. Tá? E logo em seguida, inspeção dinâmica. No que consiste a inspeção dinâmica? É quando o meu paciente vai me ajudar. Então eu peço para realizar a famosa manobra de Valsalva. Eu posso pedir para ele fazer uma força abdominal como se ele fosse tossir. E nesse momento eu observo se tem alguma presença de prolapso, saída de fezes, sangramento, secreções. Após isso que eu vou fazer vai ser a palpação. A palpação ela não consiste no toque retal em si, mas sim na palpação da região do períneo. Eu estou procurando se meu paciente ele tem alguma presença de dor em algum local, ou então se eu sinto sinais flogísticos. Eu posso ver aqui um abscesso no retal. Então, imagina, eu tenho a presença aqui de um edema, ele está mais endurecido, ele está doloroso, eu já consigo dar um diagnóstico nesse momento. Perceberam que eu ainda não coloquei o dedo no ânus do meu paciente. Olha o tanto de pontos que vocês conseguem antes mesmo de fazer o próprio toque retal. Agora sim, terminei a inspeção estática, dinâmica, já fiz a palpação da região perineal. Nesse momento eu vou lubrificar o meu dedo. Tá? Vale lembrar que aqui é muito interessante colocar outra luva de procedimento para garantir. Vou passar o lubrificante no dedo indicador e nesse momento eu vou estar realizando o toque retal. Toque retal. Então, meu dedo já está bem lubrificado. Nesse momento eu vou realizar primeiro a avaliação do tônus do esfíncter anal do paciente. Então, o que eu realizo já não é o toque retal. Lembra? É um exame desconfortável, é muito constrangedor. Eu preciso que o esfíncter se relaxe. Isso pode durar alguns segundos, dependendo de alguma patologia, até alguns minutos. Então, eu aguardo. No momento em que eu tive esse relaxamento ao realizar a leve pressão, eu realizo a introdução do dedo. Bom, nesse momento, o que eu realizo? Realizo um movimento de 360 graus, tá? Avalio toda a parede do canal anal do paciente, do próprio reto dele. Posso, inclusive, pedir para ele fazer mais uma manobra de Valsalva. Nesse momento, às vezes, eu posso sentir na minha polpa do dedo a presença de uma hemorroida, um plexo hemorroidário ali dilatado. E logo em seguida, eu retiro. Retiro. E o que eu faço? Eu avalio o que eu tenho aqui no dedo de luva. Pode ter secreção, pode ter restos de fezes, ou pode estar vazio. Nesse momento, eu avalio o aspecto, a coloração e retiro a minha luva de procedimento. Vale lembrar, pessoal, que no momento em que eu realizei o movimento de 360 graus, se eu estou realizando esse toque retal numa mulher, o que eu vou sentir provavelmente vai ser o colo do útero, na hora de anteriorizar, tá? É bem difícil eles trazerem assim questões, estações práticas numa mulher para estar realizando toque retal, mais exame ginecológico. Mas no homem, no caso de uma queixa urinária, por exemplo, paciente de idade avançada, está com queixa de sintomas urinários, presença de hematúria, então eu estou suspeitando de algum problema prostático. Então,
O que a tarefa pode estar trazendo para a gente nesse momento, nas provas de vocês? Descrever os achados que a gente tem no manequim. E esse é um manequim que é muito fácil de manusear. A gente pode trocar a próstata dele e colocar uma que eu bem entender. Como, por exemplo, essa próstata aqui. Então, olha só. Se eu estou fazendo toque retal e eu estou palpando aqui essa próstata, no homem é o que eu vou palpar, né? A próstata. Então, eu preciso descrever as características dessa próstata. Então, a primeira coisa é o tamanho da próstata. Eu preciso falar que é uma próstata ou aumentada ou reduzida. Claro que para o dia a dia fica muito difícil. Só quem faz muito toque retal no dia a dia consegue saber se ela está aumentada ou não de tamanho. Porém, o que mais que eu posso falar de característica dela? Posso falar da superfície. Então, imagina essa próstata aqui. Eu tenho uma próstata que ela é de superfície irregular. Além disso, a consistência é pétrea. Isso aqui é dura, tá? E além disso, o formato. Nossa, eu tenho um formato totalmente irregular e um formato, né, um aspecto bem empedrado. A superfície é bem regular, porém eu tenho aqui a presença de um nódulo e para fins de prova eu preciso descrever esse nódulo. Primeira coisa, a localização. Então, fácil, eu posso dividir ele em 4 quadrantes e menciono que eu tenho um nódulo no quadrante superior direito, de bordas bem definidas e de superfície irregular com aspecto pétreo. Bom, já fiz o toque retal. Nesse momento, eu continuo com as minhas luvas, tá? Eu posso trocar a luva, somente aquela que eu utilizei, pro toque retal em si. Agora vem a anoscopia. O nosso procedimento, o exame físico proctológico, ainda não acabou. Para a realização da anoscopia, eu vou utilizar o anoscópio. Então, esse é o anoscópio. Ele é um anoscópio descartável, ele tem um mandril aqui dentro. Qual que é a importância desse mandril? Eu evitar lesões no trajeto do reto do paciente. Então, como que eu realizo a anoscopia? Eu vou lubrificar muito bem esse anoscópio. Então, após realizar a lubrificação de forma adequada, eu afasto as nádegas do paciente e nesse momento eu realizo a introdução do anoscópio. De forma cuidadosa, lembrando sempre da questão do relaxamento do esfíncter. Uma vez que ele esteja relaxado, eu começo a realizar a introdução. Uma vez introduzido o anoscópio, eu retiro o que está aqui dentro, que é chamado de mandril. E nesse momento, perceberam que aqui eu tenho essa visão do canal do paciente. O que eu lanço mão agora? Um bom foco de luz. Então, o meu foco de luz, como eu havia mencionado anteriormente, eu posso estar utilizando aquele foco de luz que eu trago aqui na minha cabeça, ou um foco de luz, né, próprio foco de luz, que pode ser móvel. E onde que eu posiciono ele? Na ponta da maca, para eu avaliar o próprio canal anal do meu paciente. Então, nesse momento, eu avalio todo o canal anal do paciente e, à medida com que eu vou retirando o anoscópio, eu vou observando as paredes. Posso ter hemorroida, posso ter alguma fissura, algum sangramento, eu posso ter uma proctite, que seria inflamação ali na região do reto. Eu vou estar visualizando com um bom foco de luz. E uma vez retirado, como ele é um material descartável, eu vou realizar o descarte desse material. E por último, a retossigmoidoscopia. Para isso eu utilizo um retossigmoidoscópio que eu vou utilizar da mesma forma com que eu utilizei o anoscópio. Vou lubrificar bem a ponta e vou realizar a introdução de forma cuidadosa, cautelosa, avançando aos poucos para estar observando um pouquinho a mais do reto sigmoide do paciente. Para finalizar, gente, para a prova de vocês, não se esqueçam da autonomia do paciente. Pede o consentimento para o teu paciente. Se ele se negar, você entende que o teu ponto está ali. Você tem que explicar o procedimento para ele. E, principalmente, se ele continuar se negando ou deixar você fazer só uma parte, é ali mesmo que está o seu ponto. Então vai atrás dele. Respeita a autonomia do teu paciente. Tá? Além disso, quando realizar o toque retal, quando que eu preciso indicar esse toque retal, o próprio proctológico mesmo, sangramento nas fezes, vocês já sabem disso, tá? Então, qualquer queixa que seja de sangramento retal, eu preciso fazer o exame proctológico. Inclusive na pediatria. Posso realizar o exame proctológico na pediatria? Posso. Sangramento nas fezes na pediatria é muito importante estar realizando um toque retal. Vale muito a pena. Na ginecologia, eu preciso fazer? Interessante. Se eu tiver uma queixa de sangramento, hemorroidas, preciso realizar um toque retal. E tem uma outra. O trauma, pessoal. O trauma, com certeza, vai ter algum pontinho relacionado no toque retal. Em que momento que eu peço ele? Poxa,
ali no exame físico, né? Tô no exame físico abdominal, acabei de fazer toda a minha semiologia abdominal, logo em seguida eu solicito um toque retal para o teu paciente. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.